Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós estaremos estudando ciências e estaremos falando sobre seres microscópicos, tá? Essa matéria está no módulo 2 do livro, no segundo livro, né, no módulo 2, no capítulo 3, tá? E o que são seres microscópicos? Estão entre as páginas 184 a 195 do livro e não esqueçam de colocar a data dia 6 de maio, tá bom? Vamos lá, o que são seres microscópicos, tia Cris? São seres muito pequenos e eles podem ser encontrados em todo lugar, no ar, na água, na planta dos animais, no nosso colchão, no nosso sofá, em tudo, né? No ar, a gente pode encontrar no solo e em diversos outros lugares, tá? Eles são seres muito pequenos e não podem ser observados a olho nu. Para eles serem observados, eles precisam da ajuda de um aparelho chamado microscópio, tá? Esse aparelho, ele amplia várias vezes a imagem que observamos, permitindo enxergar com detalhes o que não conseguimos ver com os nossos olhos só, né? A olho nu, tá bom? E aí nós temos as bactérias, que é um desses seres microscópicos, tá? As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula e geralmente não são observados a olho nu. No entanto, algumas delas podem formar colônias, que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observados a olho nu, tá? Aqui, ó, eu já colocou um desenho da bactéria Escherichia, desculpa, né, se eu não sabia de inglês direito, coli, imagem colorizada por computador e ampliada cerca de 25.000 vezes. Olha quantas vezes foram ampliadas para poder a gente conseguir enxergar uma bactéria, tá? E aqui é a placa com meio de cultura contendo colônias desta mesma bactéria, tá? Quando a gente coloca elas todas juntas, nós conseguimos enxergar ela a olho nu. Quando ela está sozinha, não é possível, tá? Geralmente, as bactérias, elas são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos, tá? O corpo do ser humano, por exemplo, apresenta grande quantidade de bactérias. Ó, a gente já colocou aqui um desenho, ó. Aqui as bactérias aqui, ó, na barriguinha do rapazinho ali, tá? Essas bactérias, por exemplo, elas podem ser encontradas no intestino do ser humano, tá? Do ser humano saudável. Elas auxiliam na produção de vitaminas, na digestão e na absorção de nutrientes e estimulam as defesas do organismo, tá? Então nem toda bactéria que a gente pensa é ruim, tá? As bactérias muitas das vezes nos ajudam, nos auxiliam na nossa digestão, no funcionamento do nosso intestino, tá? No funcionamento do nosso corpo, tá bom? Algumas bactérias são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alimentos como iogurtes, queijos, vinagre e leite fermentado, tá? Aqui, ó, a tia colocou aqui, ó, desenho de um iogurte sendo feito com bactérias, tá? Quem gosta muito de tomar Yakult, né? Yakult é feito com lactobacilos vivos, tá bom? Alguns desses seres vivos também são utilizados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos. Ai, tia Cris, que nojo, a gente bebe coisa com bactéria. Não, gente, não faz mal à nossa saúde, porque se fizesse mal, com certeza não tomaríamos, né? Coisas com bactérias, tá bom? Podem continuar tomando Yakult normalmente. As bactérias são essenciais ao ambiente, pois elas participam da decomposição da matéria orgânica. Já repararam quando a gente deixa uma fruta, um legume, um pão em cima de alguma coisa, né? Começa a dar essa aqui, ó, essa casquinha aqui azul, ó. Ela fica meio embranquiçada, azul, tá? Isso aí é decomposição, a bactéria decompondo aquele alimento, tá? Apesar de as bactérias terem grande importância para o ambiente e para os outros seres vivos, algumas delas podem prejudicar a saúde do ser humano e causar doenças, como o tétano, a meningite, a tuberculose e a cólera. Nem toda bactéria é do bem, então a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, tá? Por exemplo, a cólera. A cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. Oh, meu Deus, quase que não sai, desculpa. A infecção ocorre quando o ser humano ingere água ou alimentos contaminados por essa bactéria. A pessoa com cólera pode apresentar dores abdominais, diarreia e vômito, que podem levar à desidratação e até à morte, tá? Aqui é a fotinha dessa bactéria, que tem no livro de vocês. Ela foi ampliada 6.000 vezes, tá ok? A cárie dentária, gente. Cuidado quando consumir doces, tá?
A gente come doce demais e esquece dos nossos dentinhos. Muita criança não gosta de escovar o dente, o que é perigoso, tá? Consumir doces em excessos e não ter hábitos adequados de higiene bucal podem resultar em cáries, mas não são os alimentos que causam diretamente a cárie dentária. A cárie dentária é uma lesão no dente causada pelas substâncias produzidas por bactérias, que vivem em nossa boca e que se alimentam do açúcar presente nos alimentos que nós ingerimos, tá? Não é um alimento em si, mas a bactéria que vai comer esse alimento que está na nossa boca. Por isso que é importante a gente escovar bem os dentes, tá bom? Para prevenir esse tipo de lesão nos dentes, devemos evitar consumir doces e bebidas açucaradas com muita frequência, né? Precisamos ter esse cuidado. Além disso, é preciso manter a higiene bucal por meio da escovação e do uso do fio dental. Aqui, ó, aqui tem uma foto de dente com cárie. Eu já vi um vídeo, criança com um bicho mesmo dentro do dente. Então a gente precisa ter esse cuidado, evitar de comer muito doce e escovar muito bem os dentes, tá? Eu sei muito bem que eu tenho filho e eu sei que criança não gosta de escovar dente. É um problema sério, tá? Outro tipo de seres microscópicos, os fungos. Os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível. Alguns deles são formados por várias células e podem ser formados a olho nu, como os cogumelos e as orelhas de pau, tá? São esses aqui que a gente já colocou aqui, ó. Vocês já devem ter visto em algum momento esses dois seres vivos em algum lugar, tá? Alguns fungos, como as leveduras, aqui, ó, são formados por apenas uma célula e só podem ser observados com o auxílio de um microscópio. Alguns fungos também participam da decomposição da matéria orgânica, tá? Que é o caso desse aqui, ó, que a gente vê no pão, tá? Que é o chamado de bolor. Se a gente deixar o pão muitos dias fora, exposto, ele começa a dar esse bolor, tá bom? Que é chamado de fungo. Além de sua importância ambiental, alguns fungos são utilizados pelo ser humano na fabricação de combustível, de medicamentos e de alimentos, como os pães, vinhos e queijos, tá? O etanol, por exemplo, é utilizado como combustível produzido pela fermentação da cana-de-açúcar. Processo realizado pela levedura dessa bactéria, desse fungo aqui, tá? Esses seres vivos consomem o açúcar presente na cana-de-açúcar, liberando álcool e gás carbônico, tá? Na produção do queijo gorgonzola, por exemplo, é utilizado o fungo Penicillium roquefort, que é responsável pela coloração azul esverdeada e pelo sabor característico desse tipo de queijo, tá? Há pessoas que gostam desse tipo de queijo, né? Como também há pessoas que não gostam, tá bom? Existem fungos também que podem prejudicar a saúde do ser humano, assim como as bactérias, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E de outros seres vivos, causando infecções conhecidas como micoses, tá? Aqui a tia até colocou uma foto aqui da micose, ó, na unhazinha do pé, tá? Isso aqui é chamado de onicomicose, que é uma infecção fúngica que ocorre nas unhas, as quais adquirem manchas, descolam do dedo e se tornam mais duras e grossas, tá? Em geral, a onicomicose ocorre nos pés, pois o uso de calçados fechados proporciona um ambiente quente e úmido, ideal para o desenvolvimento do fungo. Então é ideal que você só use sapato fechado quando for trabalhar, quando for para a escola. Em casa não tem essa necessidade, então você pode ficar descalço, se for possível, ou de chinelo para poder seu pé receber um ventinho, para ficar bem arejado e não ter esse fungo aqui no seu dedo, tá ok? Os protozoários, já está quase acabando, tá bom? Os protozoários são seres vivos compostos por apenas uma célula. A maioria deles é microscópica, mas existem os que podem ser observados a olho nu, tá? Os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos corpos d'água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em decomposição, tá? Além de servir de alimento para muitos seres vivos, alguns protozoários habitam parte do sistema digestório de animais como vacas e cupins. Neles, os protozoários ajudam a digerir a celulose, que é um tipo de açúcar encontrado nas plantas, tá bom? Aqui, ó. Aqui é um desenhozinho de um cupim e o protozoário dentro dele, tá?
Alguns protozoários, no entanto, podem causar doença nos seres humanos, como a malária, a amebíase, a giardiase e doença de Chagas, tá? Que são doenças graves, né? E algumas delas podem até levar à morte, então elas precisam ser muito bem tratadas, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Qualquer dúvida, chama a tia no chat.